Muito bom dia. Eu gostaria de, nessa manhã, meditar com você em rápidas palavras num texto que se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Você ainda não viu nada. Isso é só o começo. Eu creio que essa é uma ideia que está sendo transmitida aqui por Lucas. Eu penso que quando nós olhamos para esse texto, eu acho que podemos fazer pelo menos 3 perguntas importantes. A primeira é: Lucas se refere a um livro anterior. Que livro é este? A segunda pergunta que podemos fazer é: que tipo de relacionamento Lucas tinha com o destinatário deste livro, Atos dos Apóstolos? E a terceira pergunta é: por que Jesus deu instruções aos seus discípulos antes de subir aos céus? Respondendo à primeira pergunta, a que livro Lucas estava se referindo? Ele estava se referindo certamente ao evangelho que ele escreveu, o livro anterior. E nós podemos concluir isso porque ele faz referência a Teófilo naquela ocasião. Então, isso é uma contundente evidência de que o livro anterior ao qual Lucas se refere aqui em Atos dos Apóstolos é o seu Evangelho. Agora, qual tipo de relacionamento que ele desenvolvia com Teófilo? Ao que tudo indica, há pelo menos 2 aspectos, 2 evidências que demonstram que esse relacionamento era um relacionamento de discipulado. Quando nós olhamos lá para Lucas, o Evangelho, capítulo 1, versículo 3, finalzinho dele, Lucas se refere a Teófilo como uma pessoa excelente. Ele se dirige a Teófilo usando termos mais formais. Agora, quando nós chegamos aqui em Atos dos Apóstolos, nós verificamos que essa formalidade já não está mais presente. Então, isso indica que esse relacionamento progrediu da formalidade para a intimidade. O que promoveu isso? Quando nós olhamos aqui para o texto de Lucas, o Evangelho ainda, nós percebemos que ele se dispôs a apresentar um relato ordenado a respeito da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, de uma maneira ordenada, para que Teófilo pudesse ter certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Ou seja, Teófilo recebeu um conteúdo do Evangelho. Um conteúdo que é mencionado aqui em Atos dos Apóstolos, porque ele fala assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, fica claro para nós aqui que esse relacionamento entre Lucas e Teófilo era um relacionamento caracterizado por discipulado. Um discipulado que contribuiu para que eles saíssem de um estado de formalidade para um estado de intimidade relacional. E esse relacionamento era caracterizado por um conteúdo, o Evangelho. E é muito interessante, queridos, porque Lucas, ele propõe, ele ensina o Evangelho de uma maneira empolgante, porque quando ele chega aqui no seu segundo livro, no livro de Atos dos Apóstolos, veja só como Lucas se refere àquilo que ele tinha escrito anteriormente. Ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Em outras palavras, Lucas está se dirigindo a Teófilo dizendo assim: olha, você ainda não viu nada. É apenas o começo. É algo empolgante. Haverá continuidade. Isso fica muito claro. E para quem ouve isso, naturalmente espera-se que essa pessoa se empolgue, fique na grande expectativa por aquilo que virá. Agora, há uma terceira pergunta que eu ainda não respondi, que é: por que Jesus deu instruções aos seus discípulos antes de ir
para os céus, antes de subir aos céus. Tudo indica que o Senhor Jesus deu instruções aos seus apóstolos, porque eram eles que iniciariam a continuidade de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eles teriam essa responsabilidade de passar para frente, fazer aquilo que Lucas estava fazendo com Teófilo, transmitir o conteúdo do Evangelho para todas as nações. Eles foram designados pelo Senhor Jesus para esta obra. Não é à toa que eles são chamados de apóstolos enviados. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós aprendemos sobre discipulado, da importância de nós investirmos na vida de outras pessoas para que elas conheçam o Evangelho, cresçam no Evangelho e propaguem o Evangelho. Também observamos o benefício do Evangelho, o benefício do discipulado na vida das pessoas, porque ela produz, na verdade, o Evangelho, o discipulado produz comunhão, laços de amor que fazem com que o relacionamento progrida para níveis de maior intimidade. E em terceiro lugar, nós aprendemos num texto como esse que nós somos chamados para ser instrumentos de propagação do Evangelho de Cristo Jesus, daquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Como você está? Você está envolvido com algum tipo de relacionamento de discipulado? Você já parou para pensar em alguém que pode ser o seu alvo, o alvo de comunicação do Evangelho, o alvo com quem você caminhará, ensinando, transmitindo as verdades do Evangelho para que essa pessoa cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Você já considerou conhecer mais profundamente o Evangelho, porque você precisa fazer isso para comunicá-lo para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento? Você já considerou se deixar ser um instrumento de Deus para a propagação daquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar? Considere isso. Coloque-se diante do Senhor, à disposição dele, para ser esse instrumento de propagação do Evangelho por meio do discipulado. E faça isso de uma maneira submissa, compreendendo todo o conteúdo do Evangelho, porque se você o compreender na sua profundidade, certamente você o propagará, fazendo com que as pessoas fiquem deslumbradas, fascinadas, ao ponto de você dizer para elas: olha, você está empolgado? Isso aí é apenas o começo. Ainda vem muito mais. Que Deus abençoe a sua semana. Um abraço.